Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde vocês estiverem. E mais um vídeo aqui. Aqui é a Isis, do canal Isis Comenta, né? Vamos falar um pouquinho sobre o caso Naya Rivera, né? Especificamente a morte e afogamento da atriz Naya Rivera. Acredito que vocês conheçam a atriz Naya Rivera pelo trabalho da série Glee, né? Na verdade, a última temporada foi ao ar em 2015, né? E a morte dela foi em 2020, né? Tempos depois, né? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre do resumido do desaparecimento e confirmação da morte da atriz e também cantora, né? Vale lembrar que na época, né, ela tinha um filho, né? Ela tem um filho, na verdade, que tá vivo, né? Olha eu falando besteira aqui, né? Não sei, tô falando besteira aqui, pelo amor de Deus. Eu mereço, né? Mas vamos continuar. Na época do fato, o filho, eu acho que presenciou o afogamento ou algo do tipo da mãe, porque os policiais da época pegaram o depoimento do menino, né? Hoje em dia, o filho da Naya Rivera, eu acho que tem na faixa etária dos 7 ou 8 anos, por aí, né? Vamos analisar pela idade, né? Então, gente, no próximo take, bora falar um pouquinho sobre o caso e afogamento e morte de Naya Rivera, né? No dia 8 de julho de 2020, a atriz Naya Rivera foi declarada como desaparecida depois que seu filho, na época de 4 anos, foi encontrado sozinho em um barco alugado pela mãe. No dia 13 de julho, foi anunciado que um corpo havia sido encontrado no Lago Peru. Especificamente, gente, esse Lago Peru fica em Los Angeles por mergulhadores, né? Mergulhadores e bombeiros da cidade de Los Angeles. De acordo com o site TMZ, né, o mesmo site que noticiou a morte de Michael Jackson em primeira mão, né, era o corpo da atriz Naya Rivera. A atriz foi declarada morte no dia 13 de julho, no mesmo dia que assaram ao seu corpo. Coincidência ou não, né? Nesse mesmo dia, 13 de julho, o mesmo dia que seu colega de elenco, Cory Monteith, completava 7 anos de falecimento, né? Naya, a, a Naya Rivera foi enterrada no dia 24 de julho no cemitério localizado em Hollywood, né? Hollywood Hills, em um cemitério conhecido pelos enterros, né? Enterros e velórios de celebridades, né? A Naya Rivera faleceu aos 33 anos. Na época, lá em 2020, ela tinha 33 anos, né? E coincidência ou não, né? Vamos falar aqui, né? Coincidência ou não, que o corpo, né? Foi só encontrado dia 13 de julho, né? Tipo, na época, lá em 2020, a polícia local, investigadores, mergulhadores, estavam bem empenhados de achar a atriz viva ou morta, né? Vamos pensar assim, né? Dependendo se ela estivesse viva ou morta, queriam encontrar ela pelo menos bem, né? E na época das investigações usaram submarinos para passar o corpo no fundo do lago, porque há histórias
de moradores locais que moram nas redondezas do Lago Peru dizem que o lago é meio traiçoeiro e o lago costuma ser fundo, né? Dependendo da profundidade, é muito fundo de chegar uma pessoa normal nadando, mergulhando. Tinha que ir na base do submarino, né? E quando encontraram o corpo de Naya Rivera, eles deduziram que era o corpo por uma foto do Instagram, a última postagem que ela postou no seu Instagram. Eles deduziram que era o corpo da atriz por causa da roupa de banho que ela estava usando, a roupa de banho que ela usava, pela foto do Instagram, porque eles analisaram a cor da roupa de banho, a cor, o jeito, perceberam que era a atriz Naya Rivera. Outra coincidência que eu citei aqui, né, que o corpo da atriz foi encontrado, o corpo, e noticiado a morte, divulgado a morte da cantora e atriz Naya Rivera, foi praticamente o mesmo dia da morte do colega dela de elenco, Cory Monteith. O Cory Monteith, ele, na época, completou 7 anos de falecimento, né, da morte do ator. Lembrando que o Cory Monteith também trabalhou com a Naya Rivera no Glee e foi encontrado morto após ter sofrido uma overdose, né? No intervalo de 7 anos, olha aí, coincidência ou não. E falando do cemitério onde a Naya Rivera está, o corpo de Naya Rivera está. Esse cemitério que eu citei anteriormente, né, está localizado em Hollywood Hills, né? Ele é bem famoso, né? Tá enterrado várias celebridades lá. E um deles, né, em uma das celebridades, das várias celebridades que está enterrado nesse mesmo cemitério que está o corpo de Naya Rivera, está o nosso querido rei do pop, o Michael Jackson, né? E, e, e esse velório é bastante conhecido por estar enterrado Michael Jackson, entre outros, né? E vai lembrar que, citando o filho, né, que eu citei, na época que ele tinha, do ocorrido, ele tinha 4 anos. Hoje em dia, atualmente, ele é criado pelo pai, ele mora com o pai, também ator, né? Ele é criado 100% com o pai, né? Vocês podem seguir o ex-marido da Naya Rivera, né? Que é o pai da criança, né? Vocês podem seguir o marido, o ex-marido e vir acompanhar, ver o molequinho, o filho da Naya Rivera. O menino é bem parecido com a atriz, o menininho. Eu sigo o pai dele, sigo o ex-marido da Naya Rivera. O menininho é bem parecido com a mãe, né? E nas últimas postagens que o pai do filho da Naya Rivera postou, ultimamente, que ele tá praticando esporte, basquete, algo do tipo, né? Mas é uma fatalidade ocorreu com a Naya, porque já é a terceira morte envolvido no elenco Glee. Essa é a terceira morte. A primeira foi no Corey, que eu citei agora. A segunda foi um outro ator da Glee que foi acusado, eu não vou citar aqui, foi acusado, estava esperando em julgamento e cometeu suicídio, né? E depois a Naya Rivera, né? Coincidência não, tem a teoria da maldição do Glee. A teoria, vocês acreditam na teoria do Glee, a maldição? Pra mim tudo é possível, esses negócios de maldição, tudo é possível. Eu acredito em maldições? Acredito, mas tudo é possível de se acontecer, né? Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje e o caso de hoje. Então, gente, até o próximo vídeo do canal.